Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós vamos comentar um assunto bastante polêmico, mas que precisa ser analisado e ser pensado por cada um de nós. É sobre o problema do pecado. Será que existe pecado ainda hoje? Muita gente se pergunta. O pecado existe? Olha, meus queridos, existe sim, viu? Por isso que a igreja nos coloca para que a gente melhore a nossa vida, a confissão, a reconciliação. Porque a confissão e a reconciliação nos ajuda a nos aproximar de Deus. No Catecismo da Igreja Católica tem um trecho que diz o seguinte: o pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a consciência reta. Porque Deus, quando nos colocou nesse mundo, nos colocou para que esse mundo se tornasse melhor, para que esse mundo se tornasse um mundo que, por assim dizer, fosse um mundo florido em todos os sentidos. Quando nós cometemos algum pecado, nós cometemos uma falta de amor a Deus. Aí muita gente fala, mas será que os pecados não é de acordo com a consciência de cada um? Tudo bem. Alguns tipos de pecados são com a consciência de cada um. E, de acordo com isso daí, nós temos que ver o pecado da seguinte maneira. Um pecado contra o próximo, se você cometer um pecado contra o próximo. O pecado em si talvez não seria um grande problema. O problema são as consequências que esse pecado faz na pessoa em que a gente comete esse pecado. Por exemplo, um exemplo simples. Você está indo numa estrada, dirigindo um carro. Aí você sabe que naquele trecho é proibido ultrapassar, mas você assim mesmo sai e ultrapassa. E logo em seguida vem um carro e você tromba com aquele carro. A consequência, por exemplo, o motorista daquele carro, se ele for, por exemplo, um pai de família, ele morre. Aí você fala, não, mas o que aconteceu foi na trombada, tudo isso. Olha, vejam bem as coisas como que são. Ah, mas eu não queria. Você não queria. Mas por que você saiu? Você descumpriu uma regra. Então vejam bem, aí a consequência que eu digo para vocês, qual é a consequência? A consequência daquele pai de família. Por exemplo, a família dele, os filhos, vão se privar do pai, vão ter uma vida difícil, porque às vezes a mãe não trabalha, os filhos são pequenos. Olha que consequência que as coisas vão dando, vão acontecendo. Outra coisa, por exemplo, um político que está na política para servir o povo, não para servir a si mesmo. E ele estando lá, ele faz de tudo, não para ajudar o povo, mas para ajudar algumas pessoas, alguns grupos. E o povo sofre. O povo aí não tem educação, o povo aí não tem saúde, não tem estradas boas, porque esse político que deveria estar trabalhando para melhorar o país, ele não melhora. Vocês notam bem a consequência que tudo isso pode surgir, pode fazer com que. Aí, eu penso o seguinte, a igreja coloca para cada um de nós a confissão, para a gente confessar. Outra pergunta que muitas pessoas falam, mas é necessário mesmo confessar? Aí eu faço uma outra pergunta. Você toma banho todo dia? Sim, tomo banho todo dia. Isso é normal. Por que é normal? Porque o nosso corpo tem certas impurezas que precisam ser lavadas todos os dias. Você, quando você vai
almoçar, você não lava a mão? Sim, lava a mão. Então, mas isso significa que você é uma pessoa suja? Não, significa que a gente vai lavar a mão para melhorar, para a gente ter uma higiene forte. Você às vezes corta o cabelo também, não corta? Você podia deixar o cabelo grande, chegar até o chão, mas você sempre corta. Então existem coisas na vida que a gente faz normalmente. Agora vamos ver na parte espiritual. Você tem dentro de si o espírito, não é? A alma. E essa alma também não se suja? Sim, essa alma se suja. E aonde que eu vou conseguir fazer a limpeza dessa alma? Quando a sujeira é grande, você faz através de uma boa confissão. Quantas pessoas que a gente aconselha a fazer uma confissão e essa pessoa sempre nos diz depois: meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Eu estou tão aliviado. Então, a confissão precisa existir para que a gente possa se tornar um cristão e ter uma alma limpa, uma alma melhor, não é? Falando em pecado, nós podemos classificar os pecados assim: um pecado contra Deus, um pecado contra o irmão, um pecado contra nós mesmos e um pecado contra a natureza. Pecado contra Deus, a gente fala, mas a gente comete um pecado contra Deus? Sim, a gente comete pecado contra Deus e achando que nós não precisamos de Deus, dizendo que Deus é algo descartável. Nós não precisamos dele, não é? Nós não precisamos ouvir o que ele fala. Porque se nós ouvíssemos o que Deus fala para cada um de nós, o que acontece? Acontece que nós não vamos cometer pecado contra o nosso irmão, contra nós mesmos e contra a natureza. Hoje em dia se briga, se fala muito sobre a natureza e às vezes a gente não toma cuidado, não é? Não faz com que a natureza continue sendo uma natureza favorável a nós. Nós temos aquele problema da dengue, né? Conversando com o pessoal da dengue, eles dizem o seguinte: o maior problema da dengue são as casas, que as pessoas não tomam cuidado com água parada. Aí depois vem a doença, as pessoas sofrem, alguns até morrem. Por quê? Porque a pessoa pensa só nela, em si mesma e não quer saber dos outros. Então vejam bem, quanto à natureza, estragar a natureza, fazer com que a natureza não seja ao nosso favor, mas para a gente se usar, fazer dela aquilo que a gente quer, também não é certo. O pecado contra o irmão, eu já falei, o pior de tudo são as consequências que nós vamos fazer contra o nosso irmão. E pecado contra nós mesmos. Muitas vezes a gente não se cuida, não faz com que nós sejamos pessoas boas, pessoas que sejamos um perfume para onde a gente vive, uma luz para onde a gente vive. Querido irmão, querida irmã, eu vou parar por aqui porque esse assunto é muito longo, esse assunto vai longe, porque se a gente for entrar em vários caminhos aqui, não há tempo para a gente falar, porque o nosso tempo aqui é curto. Então, meu querido irmão, querida irmã, pense um pouco, não é? Aquilo que você pode melhorar nesse mundo, aquilo que você pode fazer para que esse mundo se torne melhor, para Deus, para você, para o irmão que está ao teu lado e para a nossa querida natureza. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.